Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de uma figura muitas vezes ofuscada pelos gigantes da fé, mas cujo impacto foi absolutamente monumental. Falaremos de André, o apóstolo que muitos conhecem apenas como o irmão de Simão Pedro. Mas quem foi realmente este homem? Preparem-se para descobrir a história do evangelista esquecido que silenciosamente ajudou a mudar o mundo. Antes de ser um dos 12, André era um seguidor devoto de João Batista. Imaginem a cena: um pescador da Galileia, de coração aberto, buscando um sentido maior para a vida nas margens do Rio Jordão. Ele ouvia as palavras de João, que anunciavam a chegada de alguém muito maior. Um dia, João aponta para Jesus e declara: "Eis o Cordeiro de Deus." Naquele instante, algo mudou para sempre em André. Junto com outro discípulo, ele seguiu Jesus. Jesus, percebendo-os, vira-se e pergunta: "O que vocês procuram?" Uma pergunta simples, mas profunda. A resposta de André revela seu anseio. "Rabi, onde moras?" Ele não queria apenas uma informação. Ele queria proximidade, queria partilhar da vida do Mestre. E Jesus convida-o: "Vinde e vede." André foi, viu e permaneceu com ele naquele dia. A sua vida nunca mais seria a mesma. A primeira coisa que André fez após esse encontro transformador é uma das ações mais significativas de toda a sua história. Ele não guardou a boa nova para si. Correu para encontrar o seu irmão, Simão, e disse-lhe com uma certeza contagiante: "Encontramos o Messias." E não se limitou a contar. Ele o levou até Jesus. Pensem nisto. Foi André quem apresentou Pedro a Cristo. O homem que se tornaria a rocha da igreja foi levado pela mão do seu irmão, muitas vezes esquecido. André é o protótipo do evangelista pessoal, aquele que partilha a sua fé com os mais próximos, um a um. Este padrão repete-se ao longo dos evangelhos. André não está sempre no centro das atenções como Pedro, Tiago e João, mas ele está sempre lá, conectando pessoas a Jesus. Lembram-se da multiplicação dos pães e dos peixes? Havia uma multidão de 5.000 homens, famintos, e os discípulos estavam perdidos, sem saber o que fazer. Foi André quem, no meio daquela confusão, encontrou um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele poderia ter pensado: "O que é isto para tanta gente?" Mas, em vez de duvidar, ele apresentou a solução que tinha, por mais pequena que parecesse. Ele levou aquele pequeno recurso até Jesus e o milagre aconteceu. André ensina-nos que não precisamos de ter todas as respostas ou recursos abundantes. Precisamos apenas de ter a coragem de apresentar o pouco que temos a Jesus, confiando que ele pode fazer o impossível. André é o apóstolo das pequenas coisas, dos gestos simples que abrem portas para grandes milagres. Mais tarde, no Evangelho de João, vemos outra cena reveladora. Alguns gregos, pessoas de fora do círculo judaico, aproximam-se de Filipe e dizem: "Senhor, queríamos ver Jesus." Filipe, talvez incerto sobre como agir, vai procurar quem? André. E juntos, os dois levam o pedido a Jesus. Mais uma vez, André é a ponte. Ele é o homem que entende que a mensagem de Jesus não tem fronteiras, que é para todos. Ele não hesita em conectar gentios, estrangeiros, ao coração da mensagem de Cristo. Ele tem uma visão universal, um coração missionário que transcende a cultura e a nacionalidade. Enquanto Pedro era o líder carismático e João o discípulo amado, André era o facilitador, o conector silencioso. Ele não buscava os holofotes, mas a sua alegria era ver outros a encontrar a mesma luz que ele encontrou. Quantas vezes na nossa vida nos sentimos pequenos ou insignificantes? A história de André mostra que cada um de nós tem um papel vital. Talvez o seu papel não seja pregar para multidões, mas sim ser a pessoa que apresenta um amigo, um familiar, a uma nova perspectiva, a uma esperança renovada. Após a ressurreição e o Pentecostes, a tradição cristã conta que André
levou a sua missão evangelizadora muito a sério. Viajou extensivamente, pregando o evangelho em regiões que hoje correspondem à Turquia, Grécia e até mesmo às estepes da Sítia, o que o torna uma figura venerada nas igrejas ortodoxas orientais, sendo o santo padroeiro da Rússia e da Romênia, por exemplo. Ele não ficou na zona de conforto de Jerusalém. Ele foi para os confins do mundo conhecido. A tradição mais forte sobre o fim da sua vida diz que ele foi martirizado em Patras, na Grécia. E a forma do seu martírio é tão simbólica quanto a sua vida. Diz-se que ele foi crucificado numa cruz em forma de X, conhecida hoje como a Cruz de Santo André. Acredita-se que ele pediu para ser crucificado desta forma por não se sentir digno de morrer da mesma maneira que o seu Senhor Jesus. Mesmo no seu último ato, André demonstrou uma humildade profunda e uma devoção inabalável. Durante 2 dias, pendurado na cruz, ele não parou de pregar a todos que se aproximavam, transformando o seu lugar de execução num púlpito final. A sua morte foi o testemunho supremo da sua fé, um eco do seu primeiro encontro com Jesus. Ele veio, viu e dedicou cada fibra do seu ser a partilhar o que encontrou. Então, por que é que André é o evangelista esquecido? Talvez porque o seu trabalho foi muitas vezes feito nos bastidores. Ele não escreveu epístolas que entraram no Novo Testamento, nem liderou a igreja em Jerusalém. O seu legado não está em grandes discursos gravados, mas nas vidas que ele tocou. Ele é a prova de que o impacto verdadeiro não é medido pela fama, mas pela fidelidade. Ele foi o primeiro a seguir, o primeiro a partilhar, e o seu sim inicial criou uma onda de transformação que chegou até Pedro e, através dele, ao mundo inteiro. A história de André é um convite para cada um de nós. Um convite a valorizar os encontros pessoais, a ter a coragem de partilhar as nossas convicções com quem amamos, a apresentar as nossas pequenas soluções com fé e a construir pontes em vez de muros. Ele ensina-nos que não precisamos ser o centro das atenções para ter um propósito extraordinário. Apenas precisamos de ser fiéis em levar os outros até a fonte da vida. Na próxima vez que pensarem nos apóstolos, lembrem-se de André. Não apenas como o irmão de Pedro, mas como André, o Protocletos, o primeiro chamado. O pescador que se tornou um pescador de homens, o evangelista silencioso cujo trabalho nos bastidores ajudou a moldar o curso da história para sempre. A sua vida é um testemunho poderoso de que um coração humilde e disponível nas mãos certas pode, de facto, mudar o mundo. Muito obrigado por terem assistido e por viajarem conosco nesta descoberta. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais histórias inspiradoras, como a de André, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com alguém que precise de ouvir esta mensagem e, claro, subscrever o nosso canal para não perderem os próximos conteúdos. Fiquem bem e até a próxima!